Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, ainda na série Teoria da Contabilidade, vai tratar especificamente dos elementos das demonstrações contábeis, né? Mais especificamente do ativo e um dos seus requisitos, que é justamente os direitos. De acordo com o item 4.1 do pronunciamento técnico CPC 0, já na segunda revisão, os elementos das demonstrações contábeis, que são definidos na estrutura conceitual, são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido, que dizem respeito à posição financeira da entidade que reporta, mais especificamente o balanço patrimonial, as receitas e despesas, que se referem ao desempenho financeiro da entidade que reporta, mais especificamente a demonstração do resultado e a demonstração do resultado abrangente da entidade. Esses elementos, conforme o item 4.2 do pronunciamento técnico CPC 0, estão vinculados aos recursos econômicos, mais especificamente o ativo, né? As reivindicações, mais especificamente o passivo e o patrimônio líquido, e as mudanças em recursos econômicos e reivindicações, mais especificamente as receitas e despesas, né, discutidos anteriormente, e são definidos de acordo com o apresentado a seguir. Então, a seguir é apresentado um quadro onde nós temos um resumo de tudo que a gente viu até então, e que é excelente assim para que se tenha uma visão panorâmica dos elementos das demonstrações contábeis. Ótimo para se estudar, por exemplo, para o exame de suficiência. Vamos ver aqui, recursos econômicos. Nós temos então como elemento o ativo, que é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados, né? Nesse sentido, o recurso econômico é um direito que tem, então, o potencial de produzir benefícios econômicos. Já as reivindicações da empresa, observem, são compostas tanto do passivo quanto do patrimônio líquido. O passivo é, então, definido, como uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Já o patrimônio líquido é definido, então, como uma participação residual nos ativos da entidade após deduzido todos os passivos. Em relação às alterações de recursos econômicos e reivindicações e que refletem o desempenho financeiro da empresa, então aqui nós estamos falando em relação à demonstração do resultado e a demonstração do resultado abrangente, nós temos as receitas, que são definidas então como aumentos nos passivos ou reduções nos ativos e que resultam em aumentos do patrimônio líquido, exceto aqueles decorrentes de contribuições dos detentores de direitos sobre o patrimônio, mais especificamente as integralizações de capital, né? Já as despesas, elas são definidas então como reduções nos ativos ou aumentos nos passivos e que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aquelas que digam respeito a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Isso é então distribuição de lucros, de dividendos ou ainda juros sobre o capital próprio, né? Além disso, nós temos outras alterações em recursos econômicos e reivindicações que não sejam aquelas decorrentes, então, do desempenho financeiro. Nesse item, então, nós temos, não tem nenhum elemento específico das demonstrações contábeis que o represente, e a definição são as contribuições, então, de detentores de direitos sobre o patrimônio líquidos e as distribuições a eles feitas, né? Além disso, temos também as trocas de ativos e passivos que não resultam em aumentos ou reduções no patrimônio líquido, então que não alteram o patrimônio líquido. Ao longo da disciplina, nas próximas aulas, nós vamos verificar com mais profundidade cada um desses itens.
Iniciando então hoje com a definição de ativo, os aspectos gerais dessa definição. Então, de acordo com o item 4.3 do pronunciamento técnico CPC 0, já na segunda revisão, ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Nesse sentido, o item 4.4 do CPC 0 define recurso econômico como sendo um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Dessa forma, a seguir, então, nós vamos apresentar os 3 aspectos dessas duas definições. O primeiro aspecto, que vai ser estudado na aula de hoje, é o direito. O segundo aspecto, potencial de produzir benefícios econômicos, veremos na aula seguinte. E, finalmente, o terceiro aspecto dessas definições é o controle, que vem na aula posterior. Em relação ao direito, de acordo com o item 4.6 do CPC 0, direitos que têm potencial de produzir benefícios econômicos assumem muitas formas, incluindo direitos que correspondem a uma obrigação da outra parte, como, por exemplo, direitos de receber caixa, direitos de receber produtos ou serviços, direitos de trocar recursos econômicos com outra parte em condições então favoráveis. Esses direitos então de trocar recursos econômicos em condições favoráveis inclui, por exemplo, um contrato a termo para comprar um recurso econômico em condições que são atualmente favoráveis, ou ainda então a opção de compra deste recurso econômico. Direitos de beneficiar-se de obrigações de outra parte para transferir um recurso econômico, se ocorrer então um evento futuro incerto que é especificado em geral em um contrato. E B, direitos que não correspondem a uma obrigação da outra parte, como, por exemplo, direitos sobre bens corpóreos, tais como o imobilizado ou os estoques. Exemplos desses direitos são o direito de utilizar bens corpóreos ou o direito de beneficiar-se do valor residual de um objeto que foi arrendado. Além disso, como direito que não corresponde a uma obrigação de outra parte, temos os direitos de utilizar a propriedade intelectual. Muitos direitos, de acordo com o item 4.7 do CPC 0, são estabelecidos por contrato, por legislação ou ainda por meios similares. Por exemplo, a entidade pode obter direitos de deter ou de arrendar um bem corpóreo, de deter instrumentos de dívida, como debêntures, ou de deter um instrumento patrimonial, como por exemplo as ações, ou de deter uma patente registrada no INPI. Contudo, a entidade também pode obter direitos de outras formas, que não então por meio de contrato ou por meio de legislação. Ela pode obter, por exemplo, adquirir ou criando um know-how que não sejam de domínio público. Ela também pode obter direitos por meio do surgimento de obrigação de outra parte, devido a essa outra parte não ter a capacidade prática de agir de maneira inconsistente com as suas práticas usuais, com as suas políticas publicadas ou ainda com as suas declarações específicas. De acordo com o item 4.8 do CPC 0, alguns produtos e serviços, por exemplo, os serviços de empregados, eles são recebidos e consumidos imediatamente. O direito da entidade a obter os serviços econômicos produzidos por esses produtos e serviços existe momentaneamente, até que a entidade consuma os produtos ou serviços. Então, observem, o direito de obter os benefícios econômicos produzidos pelo salário que vai ser pago ao empregado, enquanto não realizado o serviço pelo empregado, ele ainda não é consumido. À medida em que ele foi realizado, então ele é consumido. Mas o direito, então, existe momentaneamente até que o serviço seja prestado.
Nem todos os direitos da empresa, de acordo com o item 4.9 do CPC 0, são ativos dessa entidade. Para serem ativos, os direitos devem ter tanto o potencial de produzir benefícios econômicos para a entidade, além daqueles benefícios que estão disponíveis para todas as demais partes, como serem controlados pela entidade. Então tem que ter, produzir benefícios econômicos e serem controlados pela entidade. Assim, por exemplo, os direitos disponíveis para todas as outras partes sem um custo significativo, como por exemplo o direito de acesso a bens públicos, tais como o direito de passagem ou know-how que seja de domínio público, normalmente eles não são ativos das entidades que os detêm. A entidade, de acordo com o item 4.10 do CPC 0, não pode ter direito de obter benefícios econômicos dela mesma, de si própria. Portanto, há instrumentos de dívida ou instrumentos patrimoniais emitidos pela entidade e recomprados e detidos por elas, a exemplo então das ações em tesouraria, não são recursos econômicos dessa entidade. É justamente por isso que, de acordo então com o parágrafo 6º lá do artigo 179 da Lei das SAs, é que nós classificamos as ações em tesourarias como retificativa do patrimônio líquido e não como ativos. E B, se a entidade que reporta consiste em mais de uma entidade legal, instrumentos de dívida ou instrumentos patrimoniais emitidos por uma dessas entidades legais e mantidos por outra dessas entidades legais, não são recursos econômicos da entidade que reporta. Isso aqui então mesmo grupo econômico, né? De acordo com o item 4.11 do CPC 0, a princípio, cada um dos direitos da entidade é um ativo em separado. Contudo, para fins contábeis, direitos relacionados geralmente são tratados como uma única unidade de conta, isto é, como um único ativo. Assim, por exemplo, a propriedade legal de um bem corpóreo, de um ativo imobilizado qualquer, de uma máquina, ele pode resultar em diversos direitos, incluindo o direito de usar o objeto, usar a máquina, de vender os direitos do objeto, de vender a máquina, o direito de empenhar direitos sobre esse objeto, de oferecer o bem como garantia, ou outros direitos que não foram listados anteriormente, por exemplo, de arrendar o bem. Em muitos casos, de acordo com o artigo 4.12 do pronunciamento técnico CPC 0, o conjunto de direitos decorrentes da propriedade legal de bem corpóreo é contabilizado como um único ativo. Conceitualmente, o recurso econômico é o conjunto de direitos e não o bem corpóreo. No entanto, descrever o conjunto de direitos como bem corpóreo geralmente fornece uma representação fidedigna desses direitos, de forma mais concisa e mais compreensível. Então, justamente por isso, então, se descreve esse conjunto de direitos como sendo o bem corpóreo. Além disso, de acordo com o item 4.13 do CPC 0, em alguns casos é incerto se existe o direito. Por exemplo, a entidade e uma outra parte podem estar disputando se a entidade tem o direito de receber o recurso econômico dessa outra parte. Nesses casos, até que essa incerteza ela seja resolvida, ou seja, quando se tem então uma decisão judicial, é incerto se a entidade tem o direito e, consequentemente, se existe o ativo. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.